Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para contar mais um caso chocante. O caso de Rosa Maria Peral Vinuela. Um corpo em chamas. Um triângulo amoroso geralmente não termina bem, com todas as partes envolvidas inevitavelmente sofrendo à medida que cada uma se torna dependente. A simples aparição de um novo participante em um relacionamento sinaliza problemas na interação do casal. No entanto, algumas pessoas não veem problemas em trair seus companheiros sem o menor remorso, mesmo quando já possuem uma linda família. Assim como no caso da nossa antagonista de hoje, que arruinou as vidas e os destinos dos homens infelizes o bastante para estarem próximos dela. O caso de Rosa Maria Peral Vinuela causou bastante alvoroço na Espanha há alguns anos atrás. Essa mulher facilmente se envolvia em relacionamentos, manipulava homens brincando com seus sentimentos e depois se livrava de seus amantes usando métodos frios e até brutais. Curiosamente, ela trabalhava na aplicação da lei e frequentemente se envolvia em romances no local de trabalho. Rosa era abençoada com uma aparência atraente, que ela usava a seu favor. Ela já esteve em um casamento oficial, foi o centro de um escândalo íntimo e foi simultaneamente noiva de 2 homens diferentes. No entanto, essas aventuras não eram suficientes para ela. Ela planejou e cometeu um crime grotesco contra um dos 2 homens que a haviam pedido em casamento, tentando culpar seu ex-marido e um amante. O aspecto mais horrível foi que seu próprio filho testemunhou esse ato horrível. Os primeiros anos. Rosa Maria Peral Vinuela nasceu em 15 de outubro de 1985, em um subúrbio de Barcelona, tornando-se o segundo filho de sua família, pessoas essas que haviam migrado da Andaluzia em busca de uma vida melhor. Ela cresceu em uma casa modesta junto deles. Sua mãe, também chamada Maria, era dona de casa dedicada a criar um ambiente acolhedor em casa e cuidar das crianças, enquanto seu pai, Francisco, trabalhava como segurança. Rosa foi criada ao lado de seu irmão mais velho, Paul, com quem era muito próxima. Aqueles que a conheciam pessoalmente descreviam Rosa como alguém doce, de bom coração e amigável. Os vizinhos falavam bem da família Peral, considerando-os unidos, fortes e felizes. Na escola, Rosa era uma boa aluna. Ela não estava necessariamente no topo de sua classe, mas era diligente e persistente, sempre buscando boas notas. Ela também era ativa nos esportes e sonhava com uma carreira na polícia. Após se formar no ensino médio, ela se matriculou na universidade em Barcelona, enquanto simultaneamente se preparava para os exames necessários para ingressar na academia de polícia. Rosa era incrivelmente atraente e possuía um carisma poderoso, que atraía muitos admiradores desde jovem. Ela habilmente aproveitava seu charme durante seus anos universitários, trabalhando como garçonete em uma das casas noturnas populares, ganhando um salário decente e gorjetas que lhe permitiam pagar sua educação de forma independente. Naquela época, Rosa namorava um jovem chamado Rubén Carbó, que servia na Guarda Municipal de Barcelona. Ele ajudava sua namorada a se preparar para os exames físicos na academia, e também para o teste de detecção de talentos, o exame de múltipla escolha e a entrevista oral. Embora Rosa não tenha passado no teste físico na primeira tentativa, sua perseverança valeu a pena e ela acabou sendo admitida na academia, onde passou por treinamento profissional. Peral se especializou em atividades gerais de aplicação da lei. Ela rapidamente avançou em sua carreira, foi muito valorizada em seu serviço e seu salário permitia que ela vivesse confortavelmente sem precisar de nada. Uma funcionária apreciada, uma esposa e mãe exemplar. Pouco depois de se formar na academia de polícia, a jovem mulher se uniu ao seu amado Rubén em matrimônio. O casal teve uma cerimônia modesta, à qual compareceram apenas os parentes e amigos mais próximos. Após o casamento, eles se estabeleceram em Barcelona, onde em breve deram as boas-vindas a 2 filhas, uma após a outra. No ambiente de trabalho, Rosa era considerada uma funcionária confiável, disciplinada e promissora. Sua aparência cativante e amigável frequentemente a levava a participar de vídeos nas redes sociais, transmitidos na televisão local. Nesses vídeos, ela incentivava os moradores e visitantes da cidade a agirem com integridade e respeito à lei. Ela até ganhou certa popularidade, com pessoas ocasionalmente a reconhecendo na rua. Rosa era bem-sucedida em sua carreira, respeitada e valorizada como funcionária, e ao mesmo tempo era uma esposa amorosa e uma mãe dedicada para suas 2 filhas.
Ela desfrutava de uma reputação impecável, inspirando verdadeira admiração e, por vezes, inveja entre aqueles ao seu redor. No entanto, ninguém poderia imaginar a vida dupla que ela levava até que um incidente ocorreu. Um escândalo pessoal e o declínio de uma reputação. Em 2008, ainda namorando com Ruben, Rosa acabou tendo um caso com o subinspetor Oscar da polícia na época. Ela diz que foi um relacionamento curto, de poucos meses, mas que, ao terminar com o subinspetor, ele invadiu o seu e-mail e mandou fotos íntimas e vídeos dela com uma mensagem, que difamava Rosa, para todos os funcionários da guarda urbana. De acordo com Rosa, ela se sentiu super humilhada e logo em seguida denunciou o subinspetor, que por sua vez nega até hoje que aquelas fotos foram tiradas por ele. O caso seguiu aberto, em processo judicial, enquanto muitas pessoas achavam que a própria Rosa teria enviado o conteúdo. O inspetor Oscar, indignado com as ações do amante de Rosa, imediatamente apresentou uma queixa no local de trabalho. Rosa exigiu compensação por danos morais e ação administrativa rigorosa contra o perpetrador. Enquanto isso, o inspetor Oscar, indignado com as ações da ex-amante Rosa, imediatamente apresentou uma queixa no local de trabalho. Apesar de Rosa não ter dúvidas sobre isso, ele evitou qualquer repercussão. Ambos os funcionários foram rebaixados e transferidos para departamentos diferentes devido ao seu comportamento inadequado. Além disso, a distribuição de materiais comprometedores não cessou, com não apenas colegas, mas também amigos e familiares de Rosa recebendo-os. Um sério escândalo eclodiu, e a reputação anteriormente impecável de Rosa foi arruinada. A situação teve um impacto negativo em seu trabalho, vida familiar e relacionamentos com colegas e amigos. A jovem mulher estava plenamente consciente de que estava sendo julgada por todos ao seu redor, e suas ações se tornaram um dos tópicos mais discutidos. Além disso, alguns expressaram sua desaprovação por suas ações imorais diretamente a ela. A personalidade de Rosa começou a se deteriorar rapidamente. De uma pessoa amigável e sociável, ela se transformou em alguém rude e até mesmo maldosa. No entanto, muitos creditavam essa transformação a uma reação defensiva ao bullying e à condenação que ela enfrentava. Surpreendentemente, apesar de um escândalo tão repercutido, Rosa conseguiu manter seu casamento com Ruben. Porém, a confiança entre eles foi irremediavelmente abalada. Eles permaneceram juntos por quase mais 1 ano e meio, até que um novo interesse romântico entrou na vida de Rosa. Outro romance no ambiente de trabalho e conduta profissional questionável. Por volta de meados de 2012, veio à tona um novo envolvimento amoroso de Rosa com outro colega, Albert Lopes Ferreiro. O casal passou bastante tempo tentando manter seu relacionamento em segredo, mas entre 2011 e 2012, eles se viram envolvidos em diversos incidentes relacionados ao abuso de seus poderes oficiais. Durante as investigações desses incidentes, os parceiros e amantes protegeram um ao outro, o que permitiu que ambos escapassem de qualquer ação disciplinar. Vale ressaltar que Albert era reservado, compartilhava pouco sobre si mesmo e não cultivava amizades próximas entre seus colegas. Ele era um entusiasta do boxe e possuía um temperamento explosivo, o que frequentemente o tornava muito agressivo, resultando em consequências negativas para quem estava por perto no momento errado. Por exemplo, em 2011, enquanto patrulhavam juntos as ruas de Barcelona, Ferreiro se envolveu em uma discussão com um vendedor ambulante do Senegal que estava comercializando produtos sem a devida permissão. Em vez de conduzir o vendedor à delegacia após uma breve discussão verbal, Ferreiro partiu para a agressão física, causando-lhe ferimentos graves. No entanto, durante a subsequente investigação, Peral defendeu seu parceiro, alegando que o vendedor o havia agredido primeiro e que ele apenas se defendeu. Outro incidente semelhante ocorreu em 2012, quando um suspeito que Rosa e Albert deveriam conduzir à delegacia misteriosamente perdeu a vida durante a prisão. A investigação não levou a lugar algum, e os parceiros insistiram que a culpa recaía exclusivamente sobre o falecido. Eventualmente, sua versão dos acontecimentos foi aceita, e o caso foi arquivado devido à falta de evidências de qualquer irregularidade. Quanto ao relacionamento entre os dois, poderia ser descrito como intermitente. O envolvimento entre eles cresceu durante o trabalho conjunto, mas sua paixão oscilava. Albert demonstrava pouco interesse em Rosa além do aspecto físico. O caso deles não evoluiu, mas continuou por vários anos sem se encerrar, sugerindo que ambos estavam contentes com essa dinâmica. Divórcio e um novo triângulo amoroso.
Quando o romance de Rosa e Albert veio a público, Rubem finalmente decidiu se divorciar de sua esposa infiel, percebendo que ela nunca mudaria e continuaria buscando outros pares românticos sempre que surgisse a oportunidade. O casal conseguiu evitar escândalos públicos e confrontos amargos, mas sua separação dificilmente poderia ser considerada amigável. Rubem logo se envolveu em um relacionamento sério com uma mulher chamada Antônia, que rapidamente encontrou afinidades não apenas com suas filhas, mas também com sua ex-esposa. Rosa frequentemente telefonava para a nova parceira de Rubem, compartilhando suas decepções pessoais e problemas profissionais. Antônia ouvia com calma, oferecia conforto e até mesmo conselhos. Para Antônia, essa comunicação era uma espécie de garantia de que Rubem não tinha mais laços com sua ex-esposa e que o relacionamento deles realmente havia chegado ao fim. Em relação à custódia, as filhas ficaram com a mãe, mas Rubem podia vê-las a qualquer momento e levá-las para casa nos fins de semana e feriados. Após o divórcio, Rosa optou por não continuar seu relacionamento com Albert, sentindo que não estava indo a lugar algum. No entanto, logo ela se envolveu em um novo romance com Pedro Rodrigues, que há muito tempo demonstrava grande interesse por ela e a cortejava frequentemente. Pouco se sabia sobre Pedro. Ele nasceu em Barcelona em 1979, onde passou sua infância e a maior parte de sua vida adulta. Ele também trabalhava na guarda urbana, embora em um departamento diferente, então seus caminhos profissionais raramente se cruzavam. Na época em que conheceu Rosa, Pedro era casado e criava um filho de 5 anos com sua esposa. No entanto, o encanto de Rosa era irresistível para ele. Consumido por pensamentos sobre ela dia e noite, ele não hesitou em deixar sua família assim que ela retribuiu seus sentimentos. A situação era ainda mais complexa pelo fato de Pedro ser um amigo de longa data de Albert. Quando as notícias de seu romance com Pedro se tornaram públicas, o ex-amante, Albert Lopes, ficou irritado. Impulsionado por um ciúme doentio, ele começou a assediar Rosa, exigindo explicações por suas ações. Para dissipar a situação, Peral disse a Ferreiro que a conexão entre ela e Rodrigues nunca poderia se comparar à química que haviam compartilhado ao longo dos anos, implicando que ainda tinha certos sentimentos e atração física por ele. O retorno de seu relacionamento íntimo parecia inevitável, já que um fim definitivo para sua saga ainda não tinha sido declarado. Com um relacionamento duplo, Rosa e Pedro pareciam estar vivendo mais do que uma vida feliz juntos. Junto com as filhas de Rosa, eles se instalaram em uma casa espaçosa em um bairro agradável de Barcelona, viajavam frequentemente, apareciam em todos os lugares como uma família unida e pareciam genuinamente felizes. Sentindo-se prontos para o próximo passo em seu relacionamento, Pedro propôs a Rosa com um belo anel, e ela aceitou com alegria. O casal começou a planejar seu casamento por volta do mesmo tempo em que Rosa começou a se encontrar secretamente com Albert. Geralmente, passavam tempo juntos em quartos de hotel nos arredores da cidade para evitar serem vistos. Rosa até reclamava para seu amante que Pedro não correspondia totalmente a ele em intimidade. Ela também mencionou a personalidade difícil de Pedro e expressou dúvidas sobre sua futura felicidade com ele. Em janeiro de 2017, Albert, anteriormente indiferente a compromissos sérios, inesperadamente pediu Rosa em casamento, apresentando-lhe um anel caro. Surpreendentemente, ela aceitou sua proposta também, usando o anel em segredo de Pedro. O fato de seu noivado duplo lisonjeou muito Rosa, e ela até se gabou disso para seus amigos mais próximos. Logo, Pedro percebeu mudanças no comportamento de Rosa, e suas ausências frequentes o levaram a suspeitar. Além disso, Rosa achou cada vez mais difícil justificar seus encontros com Albert. Isso tensionou significativamente o relacionamento entre Rosa e Pedro. Eles discutiam frequentemente, e o comportamento cada vez mais agressivo e imprevisível de Rosa alarmava Pedro, fazendo-o temer por sua segurança. Eventualmente, Albert revelou seu caso com Rosa para um amigo, que posteriormente delatou os dois para Pedro, desencadeando mais um escândalo. Rosa admitiu a traição, mas assegurou a Pedro que foi um incidente único, motivado por ameaças e pressão de Albert. Pedro fingiu acreditar nela, sem querer terminar o noivado, ainda esperando um futuro de felicidade juntos. No entanto, a partir desse momento, ele começou a monitorar todos os movimentos dela, ou pelo menos foi isso que ela disse a todos. O destino de Pedro estava selado. Rosa alegou que o ciúme de seu noivo era insuportável.
Ele observava suas ligações telefônicas, monitorava suas interações nas redes sociais e a proibia de passar tempo com amigos. Esse comportamento a enfureceu, e qualquer afeto que ela já tivesse por Pedro havia desaparecido. Em vez de confrontá-lo ou terminar o noivado, Rosa elaborou um plano drástico para eliminar seu noivo problemático. Ela decidiu encerrar sua vida, com Albert desempenhando um papel fundamental nesse esquema, pronta para culpá-lo se algo desse errado. Em meados de abril de 2017, Rosa confidenciou seus planos a seu amante. Ela delineou que Pedro precisava ser eliminado de tal maneira que Rubem parecesse ser o principal suspeito. Esse era o modo de Rosa retaliar contra seu ex-marido, que ainda lutava pela custódia de seus filhos. Notavelmente, nessa época, seu noivo Pedro estava se recuperando de uma cirurgia complexa na coluna, durante a qual uma placa de titânio havia sido inserida. Os conspiradores prepararam meticulosamente seu ato hediondo. Rosa comprou um celular descartável, que planejava descartar imediatamente após o feito. Eles também discutiram os detalhes e planos alternativos, caso alguma parte de seu esquema original se mostrasse inviável. Amantes e cúmplices. Na noite de 30 de abril, Rosa organizou um jantar romântico de despedida para seu noivo. Passaram a noite juntos, estando Pedro completamente alheio ao fato de que tinha menos de um dia de vida. No dia seguinte, domingo, foram fazer compras juntos, visitaram os pais de Rosa e depois seguiram para a casa de seu ex-marido para pegar as meninas, que estiveram com ele durante o fim de semana. Em casa, Rosa alimentou as crianças e então as enviou para o quarto no segundo andar, pedindo que ficassem lá em cima. O momento exato em que Albert entrou na casa permanece incerto, já que os relatos das pessoas envolvidas mudaram e se contradisseram repetidamente. Sabe-se que Rosa drogou Pedro com uma substância não identificada misturada a um medicamento diluído em água que ele estava tomando após a cirurgia para aliviar a dor. Pouco depois de consumir essa mistura, a reação de Pedro se tornou significativamente retardada. Ele lutou com a falta de orientação espacial, se movia lentamente e tinha uma função cognitiva ruim, tornando-se um alvo fácil. O método exato pelo qual os amantes puseram fim à vida de Pedro permanece obscuro, mas uma das filhas de Rosa, que saiu do quarto em meio ao barulho, afirmou ter visto sua mãe empurrá-lo escada abaixo. No entanto, o tribunal não considerou as palavras da menina de 6 anos. Independentemente disso, após o ato, o casal colocou o corpo de Pedro Rodrigues no porta-malas de um carro alugado anteriormente para se livrar dele depois. Houve também especulações de que o homem ainda estava vivo naquele momento. O cúmplice então dirigiu o carro até uma região pantanosa deserta fora da cidade, colocou o corpo no banco do motorista, encharcou tudo com um líquido inflamável e ateou fogo. Rosa deixou o telefone de Pedro no local e, ao retornar para casa, ligou várias vezes e enviou mensagens, pedindo perdão e implorando para que ele voltasse. Os restos em um carro incendiado. Na manhã seguinte ao incidente, Rosa ligou para seu pai, Francisco, soluçando ao telefone, afirmando que ela e Pedro tiveram uma grande discussão. Ela disse a ele que Pedro havia terminado o noivado, declarado que não queria mais vê-la e partiu em seu carro sem especificar seu destino. Rosa também entrou em contato com vários amigos íntimos e parentes de Pedro, perguntando se o tinham visto. Ela narrou com lágrimas a discussão e a separação para todos. Por 3 dias, não houve notícias de Rodrigues, mas na tarde de 4 de maio, um jovem ciclista que passeava fora da cidade deparou-se com um veículo queimado contendo ossos humanos. Ele imediatamente informou as autoridades, e pouco tempo depois, uma equipe investigativa foi ao local. O carro continha restos humanos carbonizados e irreconhecíveis, no entanto, uma placa de titânio recentemente implantada na coluna do homem ajudou na identificação. Este implante tinha um número serial único, que foi usado para confirmar que os restos eram de Pedro. Com base na localização do carro e na natureza do incêndio, os investigadores concluíram que o veículo havia sido incendiado intencionalmente e o motorista tinha sido impedido de escapar ou já estava morto no momento do incêndio. Dadas essas circunstâncias, o caso foi classificado como um ato deliberado para tirar a vida do homem, e uma investigação foi iniciada, cujos detalhes foram mantidos confidenciais até o julgamento. Investigação e suspeitos. Após a identificação dos restos, policiais foram até a residência de Rosa para dar a trágica notícia sobre o destino de seu noivo.
Ela tentou fingir choque e luto, mas logo se acalmou e se mostrou indiferente enquanto respondia às perguntas de rotina. Sua compostura era estranhamente tranquila para alguém recém-informado sobre a morte de seu noivo. Rosa recusou-se a acompanhar os policiais até a delegacia, alegando que não tinha ninguém para cuidar de suas filhas, e também negou a entrada deles em sua casa para não assustar as meninas. Entretanto, ela sugeriu imediatamente aos policiais que seu ex-marido, Ruben, poderia estar envolvido no destino de seu noivo, movido por ciúmes. Essa acusação colocou Ruben como um dos principais suspeitos, mas logo ele apresentou um álibi sólido, tendo passado vários dias em outra cidade com Antônia, visitando os pais dela depois de buscar as meninas com Rosa. Rosa mesma tornou-se suspeita em seguida. Sua calma notável e desapego levantaram suspeitas, mas, visando manter-se à frente, ela foi voluntariamente à delegacia e sugeriu seu ex-amante Albert como culpado. Segundo Rosa, ele vinha lhe assediando, exigindo que ela rompesse o noivado com Pedro para se casar com ele, e ficou enfurecido e ameaçador após sua recusa. Quando a polícia prendeu Albert como suspeito, ele imediatamente começou a testemunhar contra Rosa, implicando-a como a mentora e executora do crime. Ele revelou que foi Rosa quem orquestrou todo o plano, incluindo drogar Pedro para incapacitá-lo, tornando-o um alvo fácil. Rosa foi presa no mesmo dia com base nesta revelação. Julgamento e condenações. Durante os interrogatórios, os amantes apresentaram versões completamente diferentes dos eventos naquela fatídica noite. Eles tentaram desesperadamente jogar a culpa um no outro, suas histórias eram inconsistentes e eles lutaram para relembrar precisamente a sequência de eventos. A investigação se arrastou por quase um ano, com as autoridades policiais meticulosamente tentando montar o quebra-cabeça do local do crime. Ficou evidente que o casal havia planejado o ato, indicando que era intencional e premeditado, em vez de um impulso repentino. Apesar disso, a mulher continuou alegando sua inocência. Ela alegou que Albert apareceu na porta dela e de Pedro naquela noite, armado e irracional. Ao ver seu ex-amante furioso, ela fugiu para cima, temendo pela segurança de suas filhas e tentando protegê-las. Nesse momento, ela afirma que Ferreiro executou o ato contra seu noivo. Dados de celular desempenharam um papel crucial na investigação. Apesar da crença de Rosa de que haviam coberto seus rastros, os investigadores descobriram que ela havia se comunicado com seu amante usando telefones descartáveis no dia do incidente. Além disso, o celular pessoal de Albert foi rastreado perto da localização do veículo queimado na noite de 1º de maio. O julgamento dos acusados só começou em fevereiro de 2020. Apesar das tentativas da mulher de se retratar como vítima, o advogado de Ferreiro argumentou que seu cliente apenas a ajudou a se livrar do corpo, sugerindo que ela era o cérebro por trás de toda a operação. Ele descreveu Rosa como uma manipuladora astuta, capaz de usar os outros para seus próprios interesses. Antônia, agora criando as filhas dela e de Ruben com ele, também depois, reiterando que a filha mais velha testemunhou sua mãe empurrando um Pedro ensanguentado escada abaixo. No entanto, o depoimento da criança não foi considerado. Ainda assim, Rosa a acusou de mentir, alegando que Antônia apenas queria vê-la atrás das grades por ciúmes. Em março de 2020, ambos os suspeitos foram considerados culpados de premeditar a morte e ocultar evidências do crime. Rosa foi sentenciada a 25 anos de prisão, enquanto Albert recebeu uma sentença de 20 anos. Além disso, eles foram ordenados a pagar quase 100 mil euros em danos morais à família de Rodrigues. No entanto, descobriu-se que todos os bens de Rosa estavam registrados em nome de seus pais, deixando-a financeiramente insolvente. Após a sentença, ambos os condenados entraram com numerosos recursos, cada um alegando sua inocência. No entanto, o Supremo Tribunal da Catalunha rejeitou esses recursos, deixando as sentenças inalteradas. Na sequência, os pais de Rosa, apesar do veredicto, nunca acreditaram que sua filha fosse capaz de um ato tão horrendo. Agora, o pai biológico das crianças, Ruben Carbó, oficialmente atua como seu guardião. Ele cria as filhas de seu casamento anterior ao lado de sua esposa, Antônia, com quem também tem um filho. É importante notar que Ruben sempre permitiu que as meninas mantivessem contato com os avós maternos. Curiosamente, após a prisão de Rosa em 2017, ela só conseguiu ver suas filhas quase 2 anos depois, na primavera de 2019, sob supervisão de Ruben e sua esposa atual.
No entanto, ele se absteve de levar as meninas a visitas na prisão desde então, acreditando que o ambiente afeta negativamente sua saúde mental. Em 2022, foi revelado que Rosa, enquanto estava na prisão, tentou contratar alguém para tirar a vida de seu ex-marido Rubem e de Antônia. Seu plano foi descoberto, evitando o crime. Rosa alegou que a desesperança de ver suas filhas a levou a essa medida extrema. Ela acreditava que, se Rubem não estivesse mais vivo, a custódia voltaria para seus pais, que ela esperava que não impedissem as visitas das meninas. Quanto a Albert, enquanto cumpria sua sentença, ele decidiu buscar um diploma em Direito, matriculando-se em uma universidade espanhola. Ele também se dedicou ao aprendizado de idiomas estrangeiros. O caso de Rosa Maria Peral Vinuela inspirou uma minissérie intitulada Corpo em Chamas, que estreou na televisão espanhola no outono de 2023. Além disso, sua história se tornou o foco de um documentário, As Fitas de Rosa, retratando-a como uma vítima inocente. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias aterrorizantes que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!